Na nossa próxima questão aí, essa é bem bacana também. Você vai precisar ter assistido a nossa aula de Windows 7 para fazer ela com tranquilidade. E aí ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito do atalho apresentado. Então, nesse caso, o atalho específico que ele está falando, não importa qual é. Então, a gente já sabe que ele está lidando com um atalho, né? E aí, se você viu lá na nossa aula, você sabe que um atalho nada mais é do que uma representação, né, para um outro arquivo, né? Então, como que funciona isso? O atalho, que tem até uma setinha aqui que fica aqui no cantinho, ele faz referência ao arquivo que está salvo, não importa onde esse arquivo está, não importa onde ele está salvo, mas o atalho sempre vai fazer com que abra esse carinha aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas opções que ele dá para nós. A primeira delas é, opção A, ao se apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho faz referência também é apagado, ambos em definitivo, ou seja, além dele apagar os dois juntos, ele apaga não só o atalho como o arquivo, ele apaga por definitivo, ou seja, não dá mais para recuperar esses caras. Vamos dar uma olhada nas outras opções. Essa aqui não me parece fazer muito sentido. B. Quando o usuário efetua um duplo clique com o botão principal do mouse sobre o atalho, né, é aberta uma janela solicitando a confirmação do usuário para abrir o arquivo. Então, vamos supor, esse arquivo aqui é um documento do Word, e aí clicamos duas vezes aqui no atalho. Ele fala, olha, você deseja abrir esse arquivo do Word? Também não faz muito sentido, não me recordo de alguma vez eu ter utilizado um computador, o Windows perguntar confirmando se a gente deseja abrir o arquivo que é referente do atalho. Opção C. Ao apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho faz referência também é apagado, enviando o arquivo para a lixeira e apagando o atalho em definitivo. Essa faz menos sentido ainda, né? Se a gente pensar que o Windows não faria isso de uma forma natural. Apagar o atalho em definitivo e ainda apagar o arquivo e enviar ele para a lixeira, né? Então, também a gente já sabe que o Windows não trabalha dessa forma. Opção D. Um atalho é um ícone que representa um link para um arquivo em vez do próprio arquivo em si. Poxa, essa aqui tá legal. Essa aqui é exatamente o que a gente falou como definição. Então, é um link para um arquivo. Então, esse atalho aqui, né, é um link para esse arquivo aqui. No caso, a gente deu exemplo aí de um arquivo do Word. Depois, por fim, a última opção E, o atalho sempre abre a pasta onde está o arquivo ao local. Desculpa, o atalho sempre abre a pasta onde o arquivo ao qual o atalho faz referência para que o usuário possa então abrir com um duplo clique o botão principal do mouse. Então, esse aqui também a gente já sabe que não, porque o atalho, claro, a não ser que seja um atalho para uma pasta em específica, né, no caso aqui a pastinha, aí ele abriria a pasta. No caso, um atalho para um arquivo vai necessariamente abrir o próprio arquivo. Então, por eliminatória, principalmente, e inclusive por coerência, né, ó, eliminando todas as respostas aí, a resposta que faz mais sentido e que mais compreende a realidade do uso do computador do Windows aí é a opção D. Então, um atalho é um ícone que representa um link para um arquivo em vez do próprio arquivo em si. É exatamente para isso que serve um atalho. Para a gente abrir um arquivo sem precisar ir lá e acessar ele numa pasta. E esse atalho pode ser um programa, pode ser um arquivo qualquer.